agora, para encerrar a última palestra do nosso evento, a professora Deise. Bom, obrigada, comissão organizadora, e prazer estar aqui, apresentando um pouquinho do que a gente faz. Me pediram também, né, para apresentar o último um trabalho, mas eu resolvi colocar um pouco do que o grupo faz. Tá? O título que eu coloquei é a sala de aula e a pesquisa em ensino de física, e eu vou tentar apresentar um pouco o que o grupo ProEnFis faz. A gente trabalha no Instituto de Física em duas vertentes, né? No programa de ensino de pós-graduação no ensino de Física e na licenciatura. E a gente tem uma parceria com o Instituto Oswaldo Cruz no programa de Biociências e Saúde. Nesse sentido, a gente tem os trabalhos tanto de monografia, diferente de um IC, que na monografia a gente tem um trabalho concreto a ser formalizado. E a gente tem teses de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Isso vem acontecendo desde 2005 e eu vou tentar apresentar o que está sendo feito em 2018. Quais são os nossos parceiros, né? O Colégio Pedro II, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, o Cefet do Rio de Janeiro, o CAP da UFRJ, o Instituto Federal do Rio de Janeiro de Nilópolis, algumas escolas particulares e o PIBIT também, do qual a gente participa. Vocês vão entender por que eu estou colocando esses parceiros aqui, que vai ser onde a gente faz a inserção do trabalho da gente. Bom, então, quem somos, né? O que a gente fez em 2018? Nós tivemos uma dissertação de mestrado concluída, duas teses de doutorado, a do Eduardo e do Marco Adriano, e trabalho de conclusão do curso de graduação. Vocês olhem os temas, que eu vou explicar um pouco o que isso significa. Eu estou tentando ser rápida, como sou a última e está todo mundo querendo ir embora, então, levitando com a física, física em quadrinhos, imagens estroboscópicas, universo numa gota d'água, aventuras de Bob. Então, a gente, né, essa palestra foge bastante ao que vinha sendo apresentado aqui até então. Bom, o que está em andamento em 2018? Nós temos duas dissertações de mestrado que se encerram no início de 2019, a gente tem mais duas que estão em andamento e trabalhos de conclusão de curso. Os títulos são os mais diversos, né? A gente teve aqui alguns painéis e vocês poderiam ter observado, se prestar atenção, quer dizer, se eu começar a ler tudo aqui, eu estou com medo do tempo. Quais são os nossos colaboradores? É claro que eu não sou a única orientadora nesses trabalhos todos, não daria conta, né? Então tem o professor Marcos Gaspar, aqui do Instituto, professor Sidney do CAP, da UFRJ, professor Sandro do Colégio Pedro II, Vitor do Colégio Pedro II e o professor Paulo Simões Carvalho, da Universidade do Porto. Esses são colaboradores que vêm ajudando na formulação dessas propostas que estão indo para a sala de aula. Como é que a gente trabalha? Né? O título eu tentei colocar para que a gente pudesse desenvolver melhor o tema. A sala de aula é o nosso locus de aplicação do material. Acontece que essa sala de aula, ela precisa ter professores que são constantemente atualizados ou então os que vão ser formados para essa sala de aula. Por isso a gente colocou a licenciatura. Só que essa sala de aula não pode melhorar se a gente não tiver uma pesquisa que relacione uma proposta de educação com uma avaliação dessa educação. Então, esse ciclo é o ciclo que a gente trabalha o tempo inteiro. Quer dizer, quem entra para fazer algum trabalho sabe que vai ter que olhar para alguns elementos da pesquisa em ensino de física e vai ter que fazer uma inserção em sala de aula também. A nossa proposta, ela produz, aplica, pesquisa, com trabalhos com atividades investigativas, com enfoque CTE para a física do ensino médio. Todos esses trabalhos só vêm sendo aplicados no ensino médio.
eles são aplicados em escolas e tem avaliação dos resultados. Quer dizer, não é só feita uma proposta, isso seria bom. Mesmo nas monografias, né, que não tem essa obrigatoriedade, eles vão para a sala de aula e esses alunos fazem uma avaliação da proposta que eles estão realizando. Bom, por que a gente pensa no enfoque CTS, atividades investigativas e a metodologia que a gente faz para avaliar? A gente tem uma escola com alunos, né, numa nova atualidade. Gostei muito da palavra da Patrícia, gostei de todas, claro, mas a palestra do professor Alex, né, falou muito sobre isso, que é uma discussão que a gente faz. Quer dizer, o aluno hoje, de 15 a 18 anos, ele está com uma mentalidade, ele está vivendo um mundo que não é o meu, então, nem é mais, né? Eu vivi em outra época e tenho que acompanhar e formá-los. E uma nova metodologia de ensino. Não dá para a gente aguentar mais formar alunos que vão exatamente ficar enfileirados numa sala de aula. A inserção, então, de novas tecnologias, né? Uma das coisas que a gente discute muito, todos eles têm celular, e celular hoje a gente faz muitas coisas em sala de aula, e uma nova relação professor-aluno, quer dizer, tirar o professor, né, do palanque e os alunos distanciados. Como é que a gente faz essa interação? Bom, então a primeira questão que eu vou apresentar é por que a gente trabalha em ciência, tecnologia e sociedade. Isso vem de uma percepção, né, da área da sociologia, da ciência, dos movimentos sociais que estavam olhando para a ciência e tecnologia que estava sendo desenvolvida há cerca de 50 anos, isso não é novo, e essa vertente vem para a educação e como a gente vai incorporá-la nas propostas educacionais. O movimento CTS, então, ele vai reivindicar que as decisões em relação à ciência e à tecnologia sejam colocadas em um plano mais democrático, onde mais atores sociais participem. Esses atores sociais, a gente está colocando o aluno, então, em contato com essa discussão. Que haja repercussões no campo educacional, buscando estabelecer um enfoque que explicita as relações entre ciência e tecnologia, CTS. Que a proposta educacional metodológica se desloque do foco principal do conteúdo para uma abordagem que dê ao estudante uma certa autonomia para se posicionar frente aos conflitos sociais que virão a seguir quando das diferentes aplicações científicas e tecnológicas. Quer dizer, ele vai estudar o conteúdo, mas de uma maneira contextualizada. Esse ensino de ciências, então, ele se torna mais humanístico. Como é que eu vou levar essa cultura para a sala de aula? Numa sala de aula que há décadas, né, talvez até mais de 100, 200 anos, tem sido de uma maneira tradicional, uma repetição de conteúdo. Foi assim que nós aprendemos e aprendemos. Nós estamos aqui hoje porque aprendemos dessa maneira, mas a gente sabe quantas pessoas foram excluídas por conta desse ensino tradicional. Então, é necessário ter abordagens diferentes e levar uma nova cultura, propor uma nova cultura escolar. Daí vem a questão de qual é a ciência que nós ensinamos. Aqui eu pego um viés, né, de um antropólogo da ciência, que é o Bruno Latour, que nos diz o seguinte, e aí fazendo parênteses, é muito interessante, né, a gente participa de institutos de física que estão produzindo essa ciência, onde a gente vê essa ciência em construção, né? Os seminários aqui foram, e eu estava discutindo com as pessoas que trabalham comigo, o quanto é interessante a gente colocar as dúvidas dos cientistas, como é que eles estão caminhando. No entanto, isso acaba indo para um paper, acaba sendo fechado, e como o Bruno Latour fala, a caixa preta é fechada. E a gente entrega esse pacote ao aluno. Parece que a coisa foi de um dia para o outro, essa pesquisa, né, que vocês fazem, né, porque a minha pesquisa é educacional, parece que ela foi feita com um simples equipamento, que é tão fácil, e daí chegou um resultado. Então, essa vertente é uma vertente que a gente discute, né, paralelamente à construção do material, a gente faz reuniões,
para entender como essa ciência é construída. E daí, como é que a gente vai colocar essa nova proposta educacional. Daí a gente precisa colocar em sala de aula um novo questionamento. Em vez de eu apresentar um conteúdo fechado, eu preciso que esse aluno discuta e trabalhe com os seus colegas, que são os pares deles, né? A representação científica é basicamente semelhante, ele não vai fazer uma nova ciência, mas ele tem que ser colocado perante um novo problema para ele, que nós, enquanto professores, sabemos como é que foi construída, ou pelo menos parte de como foi construído, e colocar um grande problema a ser resolvido. Essa relação, ela tem que elaborar, a gente tem que elaborar uma pergunta de tal modo a gente construir uma sequência de ensino investigativo. Esse trabalho vem sendo já há algum tempo feito não só no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como no exterior. É uma proposta que a cada conteúdo e a cada abordagem eu tenho que fazer uma proposta diferenciada. Bom, aqui eu destaco para uma questão que é a construção coletiva do conhecimento científico dos alunos. Esses alunos vão trocar as opiniões entre eles, é preciso que eles trabalhem em grupo, de tal forma que essa construção seja coletiva e não mais individualizada e cobrada numa prova individualmente. Essas atividades investigativas, então, no caso, não vou privilegiar a memorização e eu vou apresentar, né, o grupo e as pessoas que trabalham apresentam de diferentes maneiras, de tal modo que eles possam entender qual é a ciência e a tecnologia que estão envolvidas. Às vezes não chega tanto a um aparato tecnológico, é mais científico, de forma a que ele tenha uma noção, que ele possa vir a ter uma noção crítica do mundo que está globalizado. Bom, onde são os nossos laboratórios? Diante de tantos laboratórios ricos, tantos exteriores, nossos laboratórios são as próprias salas de aula. Por isso eu apresentei aquelas parcerias, porque a gente aplica tanto no CAP, como no Cefet, como no Pedro II, como escolas estaduais e até escolas particulares. Isso vai depender do aluno, né, de graduação, mestrado ou doutorado, onde ele está atuando, e se ele não estiver atuando e não puder aplicar esse material, porque não está exatamente no programa, que a gente trabalha com o programa curricular, ele apresenta uma turma de um outro participante do grupo, desde que esse professor que vai receber essa proposta inovadora, ele esteja de acordo com o que a gente está fazendo. Isso daí, a gente tem cerca de 50 temas já abordados nesse trabalho, nesses diferentes níveis, alguns mais aprofundados e outros não, vai depender do nível em que o aluno está. E a gente organiza fóruns de debate, oficinas, participação em mesas redondas, são colocados temas controvertidos para que eles possam discutir, problemas socioambientais, questões socioeconômicas, questões do dia a dia, através de jogos, né? Já tive colaborações especialistas em jogos, né? E vídeos, blogs e história em quadrinhos. Cada estratégia dessa de ensino tem muito a ver com o perfil do aluno que está fazendo. Eu não posso exigir que um aluno faça história em quadrinhos, mas eu tenho um aluno que ele elabora as histórias em quadrinhos. Então a gente faz essa questão de acordo com as habilidades deles. Aqui eu quis mostrar, então, algumas atividades desenvolvidas por aqueles trabalhos que eu apresentei lá em 2018. Esse daqui é o trabalho do Anderson, que estava trabalhando com levitação. É claro que não é só um trabalho específico, ele teve que discutir todo o problema eletromagnético, aquele é o aparato. Essa é uma escola EJA noturna, onde os alunos estão trabalhando em grupo.
Esse daqui ele usa fotografia estroboscópica. O Marco Adriano aplicou isso no Instituto Federal, ele fez uma parceria lá em Portugal, ele fez sanduíche lá, e aí ele volta e faz todo esse trabalho discutindo com alunos, como fazendo chutes e fazendo uma série de outros exercícios, fotografando. Ali nós temos as histórias em quadrinhos sendo trabalhadas no Pedro II, em grupo. Cada história em quadrinho vem com que a história em quadrinho não dá a resposta da física, está trabalhando principalmente ótica, ela não dá a resposta, ela levanta questões. Aqui a gente tem o Universo numa Gota d'Água, que também é uma monografia já apresentada, é um trabalho interdisciplinar junto com o professor de biologia do Pedro II. Ali é um aluno, né, o apelido dele é Kovac, quem conhece, ele escreveu uma história, uma monografia, e ele cria um personagem que é o Bob é o imã, e a mulher do Bob foi sequestrada. Então ele tem que procurar, e cada investigação, e cada obstáculo que ele encontra é um conhecimento físico a ser resolvido. E aqui a gente tem o trabalho do Zé Miranda, que está trabalhando com LED, o trabalho dele estava colocado lá. Todos esses trabalhos aqui eu tenho alguma parceria de orientação ou de acompanhamento. O trabalho do Rafael, que é um trabalho de gamificação, é um jogo, mas eles estão trabalhando com calorimetria. O do Felipe, que é de energia solar. Reparem que isso aqui é uma escola particular que permitiu o trabalho diferenciado. Ele está com forno solar, ele está cozinhando ali, está aquecendo queijo quente, aquecendo água e banana. Então os alunos se interessam, é outra maneira. E aí vai ter um desenvolvimento, não só na parte de calor, transferência de calor, como ele vai chegar à transformação da energia solar em energia elétrica. E aqui, o último exemplo que eu coloco é o da Larissa. Eu quis mostrar esse aqui, é parte de um trabalho, para ver o comportamento dos alunos. Bom, será que eles aprendem? Né? Quer dizer, isso daí é a grande questão. Quer dizer, como é que eu faço para que esses alunos tenham uma alfabetização científica? Cada trabalho desse, em salas, são colocados em salas, são divididos em grupos, é colocado um gravador, todas as falas são gravadas, todas as falas são escutadas por esse aluno, e ele escolhe um dos grupos para fazer transcrição e para fazer análise. Essa análise, ela vai seguir alguns indicadores, os indicadores de alfabetização científica, e eu vou analisar nessas falas se houve levantamento de hipóteses por eles, se houve teste de hipóteses, se eles classificaram as informações. Esse é um procedimento, né, de uma atividade científica sendo desenvolvida. Quer dizer, ele reproduz na sala de aula uma metodologia de apropriação de fazer ciência. Bom, após a sala de aula, o tempo ali está correndo, após a sala de aula, o professor que tem que cumprir o programa, não tem jeito, né? Ele tem que correr. Todos esses trabalhos são feitos no programa normal da escola, ele não é feito extracurricularmente. Ele vai ter que fazer a sistematização do conteúdo, porque esses alunos discutiram, eles resolveram questões, mas ele precisa fazer isso. Ele vai fazer os exercícios do livro didático adotado. Se é uma escola que tem uma prova única, esses alunos vão ter que resolver. Daí entrar questões do Enem e da UERJ e outras instituições. E aqui, por fim, chegando ao final do tempo, só para mostrar o seguinte, botei um exemplo que na prova do Enem desse ano caiu um exemplo de uma atividade que nós desenvolvemos na dissertação do Vitor, né, em sala de aula, em grupo, e cai uma atividade muito semelhante do Enem, que é como é que você, com dois canudos, um fora e o outro dentro, você leva. Foi uma surpresa para a gente ver que um trabalho, né, que eles já tinham
sentido, e obviamente não só o Vitor, como outros professores do grupo, utilizam esse material em sala de aula. Bom, aqui estão algumas referências, eu vou destacar as duas últimas, eu ia trazer, mas o carro estava tão quente que eu não fui buscar. São 2 livros que a gente já editou com apoio da FAPERJ. O último foi em 2012, a gente está começando a pensar num novo, com novos temas, que estão colocados à disposição. Nesse site daqui, o livro, o último livro, não esses últimos trabalhos, que ainda não deu tempo, os professores, e a gente tem divulgado bastante, eles podem baixar e eles têm pelo menos mais de 10 temas colocados à disposição para eles trabalharem. Obrigada. Perguntas? Deise, eu sempre me deparo com a seguinte questão, mesmo na universidade. Será que não somos nós, professores, que queremos ensinar muito mais do que os alunos querem aprender? A gente fica se desdobrando em técnicas, em coisas, em ideias, em preparar as melhores aulas do mundo. E será que o conhecimento é para todo mundo realmente? Será que isso não é uma visão ocidental de cultura que a gente carrega conosco, nós carregamos e por isso, e nós amamos e por isso queremos? Isso é muito mais uma provocação do que uma pergunta, mas eu não tive um momento melhor para perguntar. Eu vou responder com a pergunta que todos me fazem, e a gente sempre fica esperando. Mas e o programa? Né? Na realidade, somos nós que fazemos o programa e colocamos a física inteira. Não colocamos, no ensino médio, a gente não coloca quase nada de física mais contemporânea. Né? Nem física moderna mesmo a gente coloca. A grande questão é quais são os grandes fatos, as grandes construções científicas que nós deveríamos ensinar aos alunos. Eu acho que isso é uma coisa muito de cada professor. Só que a gente se depara com as escolas tradicionais, que querem que a gente cumpra o programa lá do movimento uniforme até quase... Eles falam lá em gravitação, em relatividade, mas isso fica na última aula e o professor faz um slide e diz que deu o programa. Quer dizer, esse compromisso de dar o programa todo, eu acho que ele é um impedimento para a gente melhorar o ensino físico. Tanto que as questões que caem nessas provas, tirando aí as provas das escolas militares, que aí é outra vertente, eu acho que tem coisas fundamentais que a gente acaba não aprofundando. Eu tenho falado isso, eu bato nessa tecla, mas eu sei que é muito difícil, que vai ter que dar a matéria, E esse dar a matéria significa um professor colocar as equações no quadro, só ele entendeu, e depois ele vai perguntar alguma coisa na prova. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente dá muito mais coisas, né, no sentido de dar a matéria, do que realmente um entendimento feito pelo aluno e daquilo que o professor acha importante. Eu fico na dúvida ali, o que significa alfabetização científica? Alfabetização científica? Que é chamado de alfabetização, letramento científico, é aquele aluno que quando ele sai, vou fazer uma caricatura, sair do ensino médio, ou quando ele entra na sala, ele pergunta, mas para que eu quero saber isso? Ou então, quando ele termina, ele diz assim, professor, o senhor é muito legal, mas eu não entendi nada da sua matéria. Então, a alfabetização científica seria ele identificar os elementos científicos que estão ao redor dele. Ele não vai consertar uma TV. Eu fiz essa pergunta porque muitos alunos têm facilidade assim, amo física, mas odeio matemática. Aí você dá um problema para ele, ele não consegue resolver. Eu fico na dúvida se ele não está entendendo a física mesmo, assim, o
que ele não está ensinando? Física e matemática. Não sei se vocês abordam essa questão da matemática na física, né, ou se só falam em conceitos. Porque hoje a gente fala muito de analfabeto funcional. O cara é letrado. Ele sabe ler, mas ele não entende o que está no texto. Então eu estou na dúvida se realmente isso não pode funcionar na ciência. Você pode fazer ele entende, de repente até resolve uma equação, mas não entende Pois é, por isso a gente parte do fenômeno. A gente, ou através de um texto, ou através de uma reportagem, ou através de um experimento, a gente faz com que ele discuta o fenômeno. Dependendo da escola, né? Por exemplo, a escola EJA, à noite, ele não vai formalizar tanta matemática, mas ele entendeu o que está acontecendo. Se ele vai para o Pedro II, se ele está no Pedro II, e aqui eu estou do Pedro II, professor do CAP, eles têm outro nível, o aluno chega no ensino médio com outro nível de formação. Então, ele vai concluir mais isso daí. Agora, o que eu entendo é que a maioria dos livros, das apostilas que os colégios agora estão adotando, eles são muito matematizados. Eles deixam à parte a física. Aí o professor diz que ele não aprende a física porque ele não sabe matemática, mas ele também não discute a física, né? O fenômeno, a questão fenomenológica. Tá? Essa alfabetização não poderia vir um pouco antes, porque a gente só se depara com a física, a biologia também, a química, muito tardiamente, né? A gente se depara no primeiro ano, na oitava série, talvez, Não, a alfabetização científica ela vem desde o ensino fundamental. Por exemplo, você tem várias experiências para ensino fundamental de física, para criança, que já fazem parte de uma alfabetização científica. Então vai depender da escola onde ele está estudando e quais são os professores dele. O que a gente está tentando fazer no ensino médio também, aprofundando um pouco mais, porque ele já teve pelo menos uns 6 anos de ensino de ciência. É isso, eu acho que o ensino de ciência, como é feito, eu acho que peca muito em relação à alfabetização científica. Sim. Você só coloca como algo, como ciência, puramente como se fosse algo tão geral, e esquece de passar alguns conceitos físicos e químicos, biológicos também, de uma forma mais profunda, como eu acho que deveria ser feito desde pós-alfabetização. Eu concordo com você e tem trabalhos de pesquisa sendo feitos aí. Né? A grande questão é a formação do professor. Quer dizer, o professor que dá aula de primeira a quinta série, ele tem pouquíssimo física e química. Biologia ele até tem um pouco mais. Mas assim, se você perguntar a qualquer pessoa qual foi a experiência que você fez de primeira a quinta série, ele só plantou o feijãozinho. Todo mundo plantou o feijãozinho. Queria saber se você, o que você acha dessa nova tendência que está sendo tão badalada e distinta. O Jornal Globo dedicou 6 páginas, eu acho. O STEAM não é novo, né? O STEAM já tem cerca de 10 anos, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E tem uns que colocam lá no meio que seria arte. É o fazer, né? É o construir o instrumento. E muito disso daí a gente vem discutindo, vem lendo textos sobre isso. Em parte a gente faz. Né? A gente por exemplo, tem alguns kits que a gente, por questão de tempo, a gente leva o kit, mas ele trabalha o conteúdo. O ensino ele tem sido feito, pelo que a gente viu, e lá no EPET apareceu, a Brian, ela vai trabalhar com criança, então ele vai construir algumas questões. O trabalho de robô que o Sidney apresentou e que o Ângelo apresentou, que é construir o robô, ele vai muito nessa vertente. Boa tarde. Gostaria de saber se vocês têm algum projeto, algum desses projetos mesmo, se vocês têm pretensão, se já implementaram, tanto em escolas estaduais, quanto em escolas de região de baixa renda e tal, porque aí a realidade é outra, né? Todas elas foram apresentadas. Eu tenho
Cada tema é apresentado numa escola de acordo com o professor que está elaborando o material. Então, por exemplo, material de alunos que vão trabalhar no Pedro II. Então, eles aplicam no Pedro II para a realidade do Pedro II. Eu coloquei uma foto de um aluno de mestrado que trabalhou no EJA. EJA é ensino noturno em periferia com alunos já adultos, entendeu? Então, todos esses trabalhos, e a gente tem uma quantidade razoável, né, foram aplicados em sala de aula, com diferentes perfis socioeconômicos. Tá? Bem, Deise, só uma provocação também para uma reflexão sobre, já que despertou bastante curiosidade sobre o termo alfabetização científica, que é um termo cunhado desde lá de meados do século passado, que fala sobre educação. Quando os pesquisadores em ensino se debruçaram sobre o problema do que se deve ensinar para um estudante normal que não vai necessariamente seguir a carreira acadêmica científica. Quer dizer, o que a sociedade deveria saber, toda a sociedade, sobre física, que pudesse contribuir para a tomada de decisão da vida dele, entre outras coisas, né? Então, essas questões me parecem que estão de cunho aí, de escolhas, de como é que se deve, e o que se deve ensinar para todos os cidadãos terem consciência ou poderem tomar suas decisões pessoais. E essa é uma questão de reflexão de alguns cientistas dessa área, né? Obrigada, Cíntia. Então, vamos agradecer, professora Deise. E antes de